pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa live, né? Meu nome é Marcelo, né? Opero mini índice e mini dólar, e você pode olhar a análise da semana passada, né? Todo domingo eu faço análise para a semana toda para o índice e para o dólar. Você pode ver aí no meu canal na postagem da semana passada. O dólar fez certinho a nossa análise, né? Inclusive nós vamos comentar aqui hoje, tá? Então vamos lá para a análise do mini dólar, onde eu posto essas análises e o link para a nossa sala ao vivo através do Meet, lá no canal do Telegram. Aí no rodapé do vídeo, né, vai ficar aí o link para você acessar a nossa sala, é o nosso canal, para depois receber o link da sala ao vivo. É uma sala de estudo, onde a gente comenta as nossas operações, os nossos trades, né, de índice dólar, e a gente vai seguindo. Pessoal, vamos lá. Começando aqui pelo o mini índice, né? No semanal o índice está fazendo o quê? Eu analiso pelo Infut, tá? Topos e fundos maiores, né? Você vê que o índice fez 1, 2, 3, 4, 5 pernadas, 5 movimentos. E o índice veio escorregando numa correção, aonde ele chegou aqui numa mínima do semanal. Ele fez aqui a sua primeira parada e agora ele fez a sua segunda parada, né? Paralelo aqui, segurando também, né, o preço numa média de 20, numa média de 200, tá? E agora aqui começa o nosso detalhe, né, do porquê a gente faz o estudo pelo semanal, né? A gente observa que o índice fez, né, esse fundinho aqui, né, segurou aí na retração e no suporte do semanal. E agora a gente observa que ele segurou aqui nessa mínima do semanal. E o que temos aqui? O índice veio corrigindo, chegou aqui, segurou, deixou esse candle aqui do semanal e voltou num movimento forte de comprador, ou seja, teve uma grande rejeição na venda aqui. E observe-se que o preço bateu na média de 9, né? Já na semana passada, que é esse candle aqui, o preço abriu, tentou corrigir o movimento de queda, não caiu mais, né? Segurou aqui no movimento, né? Rompeu a média de 9, veio buscar, né, uma retração até de Fibo, até que eu coloquei aqui, ó. Eu tracei um Fibo do fundo ao topo deste semanal, aonde ele abriu, rompeu, veio aqui pegar o primeiro alvo, né? Vou até tirar esse Fibo daqui. E deixa eu tirar esse Fibo daqui, que ele rompeu a média de 9, fez uma máxima e não chegou nem na média de 72. E no semanal, né? No semanal aqui, o índice, todo esse movimento que ele caiu, ele precisa no mínimo dar uma correção na média de 20. Você vê que a média de 20 está caindo, de 72 vai cruzar aqui, para ele mostrar para nós se ele faz uma retração e continua caindo, né? Daí ele tem que romper esse fundo do semanal, romper a média de 200. A gente não sabe o que o mercado vai fazer, a gente está acompanhando o mercado. Então pelo semanal aqui, né, se nós traçarmos um Fibo da mínima deste candle aqui, deixa eu ver onde foi a mínima aqui. Se a gente traçar um Fibo dessa mínima a essa máxima aqui do semanal, olha como bate, ó. A correção saudável para o índice deste movimento no semanal seria voltar aqui até na retração de 50%. Só que para isso acontecer, ele tem que ganhar a média de 20, a de 72 que ele já perdeu. E ele chegou na retração, né,
aqui de 23, rompeu, mas não teve força nem para chegar na 32. Então, falando com esses dados aqui, se o índice não fizer máxima, né, voltar até no mínimo aqui no 38 para dar um movimento de queda, de continuidade, ou voltar, segurar no fundo de novo, né, porque teve essa grande ação compradora aqui nesse fundo do semanal. Ele pode fazer uma correção, subir para que já não é uma inversão de queda, mas sim para corrigir aqui no semanal, entendeu? Só que olhando para esse candle aqui, ó, da última semana, né? Olha o que esse candle aqui fez, ó. Olha o que a semana inteira fez. O mercado não perdeu o ponto de abertura, só que ele veio, fez a máxima, encontrou a resistência, né? E fechou próximo da mínima, né? Fechou positivo, mas fechou próximo do preço de abertura. E esse candle aqui é um candle de indecisão, né? Isso aqui significa que nesta região que ele já encontrou bastante vendedores e aqui tem bastante compradores. Então, o que pode acontecer com o índice nesta semana? Por este candle aqui ser um grande candle de comprador, ele não corrigiu 50%, já foi para cima. Então, o semanal do índice pode ficar consolidado aqui, pode ficar consolidado, ou amanhã ele rompe e vem testar o fundo de novo para tentar romper e dar continuidade na queda, são possibilidades, ou ele já abre nesta região aqui, corrigindo o movimento, segura, tenta mandar o preço para cima, volta, aí ele vai testar de novo o preço de abertura e pode trazer o preço para cima, mas lembrando que ele tem resistências da máxima do semanal, tem a média de 72 e a de 20 está descendo. Então tudo isso daqui é uma confluência que só vai fazer esses movimentos conforme, né, a direção do mercado. Então esse candle aqui, ó, analisando o candle do semanal, é um candle que marcou fundo, os vendedores trouxeram o preço, não conseguiram romper a mínima e segurou. Na próxima semana rompeu falso e voltou tudo, trouxe o preço, não fechou acima da média de 9. Na semana seguinte abriu ali tentando corrigir, não conseguiu, veio com o preço até a máxima, mas não conseguiu fechar. Então o mercado pode estar começando a ficar congestionado pelo semanal. Aqui nós só temos uma visão do semanal no índice. Agora nós vamos para o diário, né? Que nós operamos o tempo menor, então nós vamos, né, afunilando o índice. Nós observamos que no diário, né, o índice deu uma grande queda, tentou fazer uma retração, tentou romper, fez quase que um fundo duplo, deixou esse candle aqui importantíssimo, rompeu e subiu. Olha o volume. Tentou corrigir, não fez a correção saudável, tentou romper, fez um movimento, né? Não rompeu, não chegou até as médias. Aí ele fez um movimento de correção de novo, não perdeu o fundo, né, dos 60. E agora ele está parado em cima da média de 20. Você vê que a média de 20 está segurando o preço aqui no diário, segurou o preço aí em 2 dias na mesma região, e a média de 9 está cruzando. Então o mercado tem a possibilidade de continuar para chegar até os 127 mil, mas para isso ele tem a média de 72 aqui e a de 200, que é a retração que ele precisa fazer, ou ele pode bater lá e voltar a testar o fundo,
segurar nessa região aqui de novo, ganhar força compradora para buscar os 50% do diário e do semanal lá. E no caso seria testar o topo do diário, que é a retração dos 50% do diário, e também o 61.8, que é a máxima do diário, que ele pode testar o topo do diário, que é a retração de 61.8 do semanal. Caso ele não faça isso, ele pode bater aqui, bater a cabeça, não ter força para continuar e voltar aí, testar a mínima de novo, né? Então o mercado está bem complexo para operar, ok? Nos 60 minutos, nós já temos, né, uma outra visão, né? O mercado segurou no semanal, corrigiu, deu uma compra aqui no fundo, né? Fez lá um movimento de alta, sentiu a resistência, nós pegamos essa venda aqui, voltou, segurou nas médias, tentou voltar, não rompeu o topo, falhou fundo, ficou batendo cabeça, tentou romper fundo, não conseguiu, estourou para cima, rompeu aqui a máxima do diário, só que rompeu falso, né? Foi lá no 124.700, engolfou tudo e começou a fazer topos e fundos descendente, corrigindo até a média de 200, e aqui o mercado está afunilado, né? Tá aqui congestionado, médias maiores com as menores se encontrando, as três médias estão juntas aqui, típico de consolidação. Então, muita atenção no índice nessa semana para operar, porque essa semana que passou foi bem difícil. O pessoal aí, né, ficou bem complexo. O 15 minutos que nós operamos, né, entre o 15 e o 5, ficou aí bem complexo, né, bem difícil de operar, né? Então o mini índice encontra-se aí congestionado. Olha isso aqui na sexta-feira, eu não operei índice na sexta-feira, olha só, olha o que o índice fez. Olha como que você vai operar isso. Vai para cima, rompe fundo, rompe topo, rompe fundo, vai no topo, falha. Isso aqui é consolidação. Isso aqui a gente não opera. Então fiquem atentos no mini índice, tá? Se ele der uma oportunidade, mostrar uma direção. Mas por que isso aqui está acontecendo? Porque nós olhamos aqui no diário, né, no semanal, tudo aquilo lá que está lá nos 5 minutos e no 15 minutos é resultado disso aqui, ó. Então você olhando pelo semanal e pelo diário, você tem já uma noção, né, do que o mercado está fazendo, né? Então sexta-feira o diário foi esse candle aqui, ó. Olha o tamanho do movimento do diário. Você vai operar o que aqui dentro, no 5 e no 15. Então tem que ficar atento a isso no mini índice, ok? Eu vou evitar ficar operando mini índice. Vamos lá para o dólar. Dólar no semanal. Volte lá e veja o vídeo, veja lá, né? Lá no meu canal, lá tem a foto lá do estudo da semana passada, né? O dólar estava aqui, ó, né? Quando eu fiz o estudo da semana passada, o dólar tinha testado essa mínima aqui, né? A gente marcou aqui o fundo do diário, até que o dólar ficou batendo aqui no 6,011, 6,010. E o que o dólar fez? Né? Abriu subindo, bateu lá numa região, né? E naquela semana o dólar só caiu. Semana passada o dólar só caiu, veio buscar o suporte do semanal, né? Que é uma retração de FIBO deste movimento aqui, ó, retração de 50% do semanal, que coincidiu com a média de 20 também, né? Então o dólar encontrou um suporte, segurou, mas a força vendedora no dólar está forte. Então tem essa linha amarela aqui no 5.805, 5.806, é um novo alvo de venda.
Tem essa outra região aqui que eu deixei marcado também, tem esse fundão do semanal aqui, ó, esse suporte do semanal no 5,645. Isso aqui é para semana, talvez para o mês. Talvez o dólar caia aqui na próxima semana, ou 2 ou 3 semanas, entendeu? Então a gente olhando pelo semanal, o dólar fez o quê? Ele corrigiu, segurou na média de 20, agora o que ele pode fazer? Voltar de novo. O pessoal pensa que ele vai subir, ele já tem o fundo do diário que ele rompeu, testa esse topo, aqui pode dar uma bela venda para tentar romper esse fundo aqui. Se ele rompe esse fundo da linha roxa, ele vem buscar a linha amarela, que é esse suporte aqui desses dias que segurou o preço. Se ele rompe de uma vez aqui, ele vem, né, buscar o 5,645, que é o suporte desse candle aqui que segurou o movimento e jogou o preço para cima. Então é importante a gente saber o que os tempos maiores estão fazendo. Se ele segurar nessa linha amarela, voltar, retestar e não tiver força para romper, ele vem buscar aos poucos aqui. Ou ele, né, também pode ficar consolidado aqui, fazer um fundo duplo aqui e tentar voltar, né, testar as retrações aí que o dólar já fez. Mas a princípio o dólar é venda. Qualquer movimento que ele fizer de alta, a gente procura uma oportunidade de vender o dólar, ok? Então fique atento nas operações. Aqui pelo diário nós vemos que o dólar ele vem aí caindo, né? Tem até essas linhas de tendência, essas LTB aí de queda, de baixa, né? O dólar estressou aqui, tentou romper o topo, não conseguiu, deixou candle de definição. Isso aqui é no diário. Tentou subir, não teve força, agressão vendedora. Você percebe que os candles vendedores estão maiores que os compradores. Aqui tentou igualar, não teve força, não rompeu, caiu de novo, testou a média de 20, caiu de novo, né? Então, e olha o candle que ele deixou aqui na sexta-feira, ó. Então ele não teve força nem para corrigir na média de 9. Já perdeu a 72, segurou aqui no 5,874. Eu peguei essa venda aqui, zerei nessa região aqui, ó. Bati a minha meta aqui quando ele veio testar esse fundo, né? Lá pelos 5 minutos. Zerei a posição aqui porque eu tinha certeza, né? Pela observação que a gente faz, que ele não ia passar de primeira. Poderia ter passado, mas olha para trás. Bateu uma vez, olha o tamanho do candle do comprador. Segurou de novo. Agora o que me chama a atenção é esse candle aqui, ó, que ele deixou no fundo, né? Agora precisa ver o que ele vai fazer nessa região, né? Observe que o dólar segurou aqui. Vai reverter? Não. Ele pode, né? Vai reverter? Não sei, a gente não sabe. A probabilidade é ver como ele vai chegar aqui na média de 9 que já está descendo. Ele tem essa LTB aqui que já está segurando ele. Qualquer respiro do dólar aqui deixou um sinal, é venda para tentar romper o fundo ou testar esse suporte aqui, esse fundo. Se ele romper, ele escarrilha até no 5.800, que é este movimento aqui que segurou ele lá no semanal. Caso ele faça um fundo duplo aqui, ele precisa romper essa LTB, romper o diário. Você vê que agora ficou difícil para o dólar subir, porque o que era suporte agora vira tudo resistência. Ou ele fica congestionado aqui a semana toda, ou ele vem, rompe com força e vem buscar esses fundos aqui. Isso talvez nessa semana ou na próxima semana. Aqui a gente está fazendo uma análise de probabilidade do que pode acontecer com o mercado. Eu não sei se o mercado vai fazer isso, mas eu sei que se ele fizer o que eu estou analisando, eu sei o que eu vou fazer. Se ele der sinal de venda numa região de venda, eu vou vender. E se ele der sinal de compra numa região de compra, eu vou fazer. Voltando para os 60 minutos, né? Isso aqui é importante, que a gente fala lá na sala. Todos os tempos gráficos falando a mesma língua. Como que você vai querer comprar dólar se todos os tempos gráficos estão caindo? Aqui reverteu? Não, é apenas uma correção na média. Ele só vai corrigir
Se ele fizer um fundo maior aqui e tentar subir, reverteu? Não, ele tem, né, uma LTB aqui, ele tem as médias, olha para as médias de 200, para a média de 72, ele pode subir? Pode, já tem um suporte, uma resistência, o que era suporte vira resistência, a LTB que era virou resistência também. Se ele passa isso aqui, ele já tem a média de 200 descendo, tudo aquilo que era suporte virou resistência. Olha para trás aqui, ó, segurou o preço e aqui perdeu. Então aqui agora tem vendedores nessa agressão. Então qualquer correção é para cair mais. Então estamos olhando para todos os tempos gráficos. Se o mercado abre já aqui em cima dessa região, deixa um candle comprador e volume de força, dá para fazer uma compra para trazer até a mínima que ele rompeu, ou onde ele parou. Caso contrário, ele tem uma resistência aqui também, no 77. Então, a gente faz esses estudos, não é para acertar o lado que o mercado vai, é para a gente entender o que o mercado está fazendo e o que nós vamos fazer, caso ele faça esta condição. Indo lá para o 15 minutos no dólar, nós estamos aí também na mesma visão, né? 15 minutos caindo. Então, aqui pelo 15 minutos retraiu, caiu. Retraiu, caiu. Então, o mercado está fazendo o quê? Topos e fundos menores. Então, o mercado está caindo. Aqui, o que ele pode fazer? Ou ele volta a testar para subir, ou ele já abre subindo para bater e cair. Entendeu? Então faça a sua análise aí, observe certinho, né? Não se precipite, não vai na conversa desse povo que dólar vai estourar para cima, R$7, esquece isso daí. Olha o que manda no mercado financeiro, o que você que opera intraday, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, que é o tempo máximo que a gente olha, a gente não fica atrás de notícia do que estão falando. O melhor indicador que você tem é o preço. Aqui o mercado está fazendo o quê? Está caindo, não está? Se o mercado bateu na média de 20 caiu, bateu aqui e caiu, bateu aqui, fez um fundinho duplo. Ah, só subiu, ó. Mas subiu até onde? Até ele encontrar a resistência, né? Que era da onde ele aumentou a quantidade de venda. Então o mercado não está subindo, ele está corrigindo este movimento de queda, tentando corrigir. Agora aqui a gente vai observar se ele vai continuar subindo ou se ele vai bater lá naquela região e o pessoal vai bater nele para ele vir romper esse fundo. Vai romper de uma vez? Não sei, mas a gente acompanha o movimento. Então não é o que falaram, se o dólar vai subir, se o dólar vai cair. É o que o preço estiver mostrando naquele momento. Entendeu? Por isso que a gente analisa começando pelos tempos maiores. A tendência maior do dólar, aqui nos 5 minutos. Se você mostrar para uma criança e perguntar se isso aqui está subindo ou está caindo, até uma criança sabe dizer para você que aqui o dólar subiu e aqui o dólar está caindo. Por que que tem gente que o dólar está caindo e tem gente querendo comprar? Né? A hora que o dólar fizer esse movimento aqui e voltar, você perguntar para uma criança, esse preço está subindo ou está caindo? Ela vai olhar e vai falar para você se está subindo ou está caindo. Então não tem dificuldade. O que não pode é a pessoa ficar com viés na cabeça, entendeu? Eu olho para as médias aqui, ó. A média de 200, que é o tempo maior dos 60 minutos, está subindo ou está caindo? Está caindo. Por que que eu vou querer comprar o dólar? Eu vou esperar o dólar dar um sinal de venda e vou vender. Agora, quando essas médias aqui mudarem o comportamento e estiverem assim, ó, um exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo anterior aqui, né? Quando o dólar, você olhar, não só para o dólar, para qualquer ativo, você olhar para esse ativo aqui, você vê
Média de 200 para cima, 72 para cima. Não estou falando de cruzamento, estou falando de posicionamento de média. Aqui o preço está subindo ou está caindo? Por que tem gente que quer vender? O preço está subindo. E agora? O preço bateu na de 200, ainda o preço está subindo. As médias estão congestionadas, você não vai fazer nada. Olha o preço acima das médias. Entendeu? O preço está caindo aqui, por que vai comprar? O preço está caindo. Ó, você olha pelos 5 minutos. Média está mostrando que a média mostra a direção, não mostra se você deve operar. Aí você avalia se você vai operar ou não. Entendeu? Então fique atento a isso, tome cuidado, não fique enviesado no mercado, que mais tenha pessoas enviesadas. Pessoas falam dólar R$7. Tem gente comprando, ninguém vai comprar dólar lá no topo. Quer ver, ó? Deixa eu pôr aqui no diário. Dólar é R$7. Deixa eu só fazer uma análise aqui para você, bem simples, para você entender. Dólar é R$7. Olha esse candle aqui, ó. Você acha que quem comprou aqui na máxima desse candle verde, porque falaram que o dólar ia R$7, comprou, se posicionou lá e está posicionado até hoje, esse cara tá ganhando dinheiro? Responda aí para você mesmo. Ele pagou 6,30 no dólar. Vamos supor que ele comprou aqui no rompimento aqui, ó. Ele pagou 6,250, 6,25 no dólar. Hoje o dólar tá 5,87. Você acha que esse cara tá ganhando dinheiro ou tá perdendo? Responde aí para você mesmo. Agora, e o cara que olhou aqui e falou, não, o dólar tá acima do preço. Aí o mercado veio, corrigiu, voltou, não conseguiu fazer máxima mais. E ele arriscou vender aqui e colocar o stop aqui. Esse cara que vendeu lá e colocou, através desse sinal aqui, e colocou um stop na máxima, esse cara tá ganhando dinheiro? Quem tá aí posicionado? Agora, olhando esse candle aqui do dólar, você venderia aqui? Ou você compraria o dólar? Para ele fazer no mínimo uma correção aqui. Então é esses movimentos que nós pegamos nos 5 minutos, nos 10 minutos, 15 minutos. Intraday, a gente opera. Eu só preciso de 10 pontos do dólar. Eu não preciso pegar todo esse movimento, eu só preciso pegar 10 pontos. Mas aonde eu vou pegar esses 10 pontos? Na melhor região de venda. Então por isso que a gente faz o estudo aqui, né? E espera o mercado abrir. Quando o mercado fizer o movimento e chegar nas regiões que a gente precisa, as regiões mais prováveis de venda, nós vamos lá e executamos a venda e pegamos o nosso e caímos fora do mercado, ok? Então fiquem atentos, cuidado aí para não ficar enviesado. Essa é a minha análise para o índice, né? O índice está bem congestionado aí, não tem nem o que falar dele, né? O índice aí ele pode ficar congestionado aí a semana toda ou romper, acontecer alguma notícia, algo muito forte aí para ele estourar para cima ou para baixo, né? E o dólar chegou numa região de suporte, fiquem atentos, né? Fiquem atentos no dólar nesta região e nesta região aqui, ó. Ó, são regiões que o dólar pode parar. A gente opera, né, as regiões. O meio aqui, ó, esse meio aqui, né, este meio aqui a gente fica fora, entendeu? Porque todas as médias, ó, todas as médias aqui estão juntas, ó, 72, 29, todas encontraram aqui, ó, e a de 200 está lá em cima. Então o mercado pode dar uma oportunidade boa aí, tanto de compra como de venda, mas não depende de nós, nós não temos poder de adivinhar o futuro, mas amanhã na abertura, se o dólar mostrar uma possibilidade de compra ou de venda, a gente pega ali a nossa oportunidade, bate a nossa meta cedo, ou se não der oportunidade, a gente espera a hora que ele der a melhor
oportunidade, ok? Vou postar lá no meu canal, você pode compartilhar, tem mais vídeos lá de estudo, de operações, de análise, e você pode aí, né, abaixo desse vídeo, vou deixar aí as informações e o link para você entrar na nossa sala de estudo de mini índice, de mini dólar, aonde a gente, né, analisa o mercado ao vivo, vai lá debatendo, conversando, trocando ideia, informação, e aonde a gente, né, faz o nosso operacional todos os dias, ok? Muito obrigado, bons ganhos, bons investimentos, boas operações a todos, até mais.